Estamos de volta com o Sala Debate esta noite, falando sobre reforma tributária e a quantidade de tributos, obviamente, que o brasileiro paga num país com tantas características diferentes, né? Conosco no estúdio, Cheryl Berno, ela que é chefe da divisão tributária do Sistema Firjan, aqui no Rio de Janeiro. A Melina Lukic, ela que é doutora em Direito Tributário e professora da Fundação Getúlio Vargas. E o Paulo Tafner, ele que é subsecretário-geral da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. Conosco também pela internet o Murilo Junqueira, ele que é mestre em Ciências Políticas pela USP, a quem eu vou encaminhar a primeira pergunta neste segundo bloco. Murilo, o Denis Cardoso, ele fala que, olha, é triste imaginar que em 14 dias o país já arrecadou cerca de 88 bilhões de reais em tributos. O que você tem a dizer sobre um número como esse, Murilo? A gente tem ali na cidade de São Paulo o impostômetro ali colocado pela Fiesp, né? E a quantidade de tributos que o brasileiro paga é realmente exorbitante. 2 semanas, 88 bilhões. O que você tem a dizer sobre isso, Murilo? Então, na verdade, uma coisa, como foi bem colocada pelos outros participantes do programa, uma coisa é o nível da carga tributária. Você pode escolher viver numa sociedade em que tem muitos tributos, mas que oferece muitos serviços. Ou então, numa sociedade que você paga pouco imposto, mas, consequentemente, vai oferecer poucos serviços também, saúde, educação, infraestrutura. A sociedade tem que decidir a cada momento, né? Em geral, as pessoas mais de esquerda, né, preferem uma sociedade com muitos tributos e muitos impostos, as pessoas liberais e tal preferem poucos tributos, poucos impostos. Isso é uma questão. Agora, o problema tributário brasileiro não é esse. O problema tributário do sistema tributário brasileiro é que o sistema tributário é muito ineficiente. Por que ele é ineficiente? Porque o que o contribuinte paga não é o que o governo recebe. Tem tanta ineficiência para você conseguir extrair os recursos da população na forma de impostos que você não consegue devolver uma quantidade compatível de serviços. Então, nesse ponto de vista, o sistema está ineficiente. Por quê? Por causa da complexidade, por causa dos fatores levantados, erros no desenho tributário, etc. Vocês concordam com o Murilo? Melina, a gente estava comentando aqui no intervalo um pouco do receio de alguns gestores por conta de ter uma contrapartida ali na hora que se fala em reforma, né? Como pano de fundo de uma conversa como essa, o que está ali em jogo na hora que você tem a perder ao topar uma reforma? O grande problema das reformas, pelo menos as reformas que tentaram ser feitas até agora, foi que justamente os estados, os municípios não querem abrir mão de suas competências, de suas receitas tributárias. Mesmo que a União, sempre, em todas as reformas, propôs criar um fundo de compensação, na qual ela, o governo federal, a União, compensaria os estados e os municípios perdedores. O grande medo é que, como já foi demonstrado ao longo da nossa história também, por diversas vezes a União não compensa, né, da maneira correta os estados e municípios que pedem com uma eventual reforma. Então, os estados têm medo de fazer a reforma tributária, de perder competência, de perder receita tributária e não serem compensados como foi proposto pelo governo federal. Então, o grande empecilho, ao meu ver, da reforma tributária é justamente essa. Ninguém quer perder e mesmo com a previsão de compensação das perdas, os estados ficam receosos que essa compensação não vai se dar de forma correta. Cheryl, como é que fica a competitividade no campo da indústria com essa discussão como um todo? A gente tem ali realidades diferentes, convites diferentes, né, benefícios diferentes em determinadas regiões do país. Do ponto de vista da competitividade para o produto final, para a qualidade final oferecida ao consumidor, qual é o impacto? É muito difícil, quer dizer, o nível de carga tributária que nós temos hoje no Brasil, competindo com os importados, e nós temos aí produtos da China que entram no país a todo momento, a preços que... Né? E da onde vem isso? Quer dizer, grande parte é da tributação, como a gente viu aqui. Né? Em média, aí, os produtos têm em torno de 30%, 40%, alguns até mais, de tributos. Nessa carga tributária você realmente não consegue competir. Ou você reduz a carga, principalmente, né, como até o Paulo falou, principalmente na produção. Então, nós estamos falando aí de impostos que incidem diretamente na veia da indústria e que é a indústria que gera emprego. Então, portanto, a gente tem que, sim, reduzir a carga tributária. E a gente fica todos os dias a gente recebe reclamações e busca de uma solução para que o produto nacional seja mais competitivo. E muitas vezes nós nos socorremos ao Estado. E qual é a metodologia? Bom, você tem um ICMS que no Rio de Janeiro, em média, no Brasil é 18%, no Espírito Santo é 17%, aqui no Rio é 19%.
porque a gente tem um ponto a mais ainda lá que vai para o fundo de combate à pobreza e às desigualdades sociais. 19% desse produto já é ICMS. Então, a gente vai ao quê? Vai ao Estado. Estado, você tem que reduzir essa carga tributária. E aí até o que as pessoas muitas vezes chamam de guerra fiscal, não necessariamente uma guerra fiscal. Você está buscando uma tributação mais justa para competir, não com o produto do teu Estado vizinho, mas com o produto muitas vezes importado. Paulo, já que a Sherry citou o Estado do Rio de Janeiro, qual o posicionamento do Estado do Rio de Janeiro nesse sentido? Veja só, o Estado do Rio de Janeiro é natural, veja só. Pense um mundo no qual as unidades tivessem autonomia plena para fixar a sua carga tributária. É razoável, como foi dito aqui, se você tem uma provisão de serviços públicos que é baixa, você pode tributar menos. Se você tem uma provisão de serviços públicos que é maior, você pode tributar mais. Então, o Rio de Janeiro tem, em média, uma carga tributária que não é diferente, aliás, é mais baixa. A carga tributária do Rio de Janeiro é, em média, mais baixa do que em outros estados, por várias razões. Apesar de a alíquota ela ter mencionado o FEC, que é o Fundo de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais, que não incide sobre todos os setores, incide sobre alguns setores, alguns produtos, a grande maioria não, e que há, digamos assim, eventualmente a possibilidade de no futuro ser reduzido. Apesar disso, a carga tributária no Rio, ela é ligeiramente distorcida por conta de que o nosso principal produto industrial, que é da indústria extrativa, tem como tributação não a origem, mas o destino, que é o petróleo. Então, isso cria alguns problemas para nós, tá certo? E isso é uma anomalia, inclusive, no ICMS, ele não é a regra. A regra é que você cobre o ICMS não no destino, mas na origem, com exceção do petróleo, no nosso caso. Que, obviamente, é energia elétrica, porque não é o nosso caso propriamente dito, mas no nosso caso são os dois produtos, energia elétrica e petróleo. Então, para nós, a gente tem um custo enorme da indústria de petróleo no Rio de Janeiro, que não é pouco, é grande. Isso cria problemas bastante complicados para nós, inclusive para o desenvolvimento de outros setores industriais, e a gente não extrai renda dessa riqueza. E, num certo sentido, para piorar até, como você mencionou aqui, no novo modelo de petróleo, o Rio de Janeiro não terá direito aos royalties como tinha no passado, que era uma compensação. Era irmão siamês. A gente perdeu o direito de tributar na origem e ganharia royalties de compensação. Isso mudou. Isso fragilizou a estrutura tributária do Rio de Janeiro. Mas, obviamente, que eu não vou discutir, no âmbito da reforma tributária, a questão específica do Rio, não faz muito sentido. Eu queria voltar na questão da reforma tributária uma outra coisa. Quer dizer, exatamente porque nós acreditamos que a reforma tributária tem que ser paulatina, gradual, mas ela precisa ter coerência. E ela exige um ator político fundamental, que é o governo federal. E aí, a posição, a liderança de um presidente da República, que tenha clareza nisso e que leve essa reforma com a missão do cargo presidencial, isso é fundamental. É que nem uma reforma previdenciária. Se o presidente da República ou a presidente da República não estiver convencida disso, não sai uma reforma desse tipo. Mas essa proposta de unificação da alíquota em 4% ali para ter também uma contrapartida como um fundo de financiamento para a infraestrutura? Até 2025. A equalização da alíquota. A equalização. Seria uma possibilidade de ser, digamos assim, implementada e com sucesso. Agora, eu não sei se isso vai andar. Praticamente. Praticamente. Então, a gente precisa de um pouco de prática, porque também qualquer mudança tributária, você não sabe os efeitos que ocorrem concretamente na economia. Então, a gente tem que olhar com calma, tem que experimentar, ver se funciona. Melina. É interessante que ele falou o papel do governo federal, né? Que, na verdade, a gente não teve uma reforma tributária ampla, mas durante todo esse período desde 88, a gente teve pequenas mudanças no sentido de piorar ainda mais o sistema tributário. E essas mudanças foram feitas pelo governo federal, ele já foi mencionado aqui, no sentido de aumentar, de instituir contribuições sociais que causam ainda mais transtorno, causam o sistema tributário. Isso tudo foi feito por parte do governo federal. Então, também cabe a ele, no
movimento de reforma tributária, não só articular os interesses dos estados em torno do ICMS, mas também fazer a sua parte, né? Melhorar um pouco esse sistema de contribuições sociais sobre o faturamento. Agora se criou uma nova contribuição social sobre o faturamento para desonerar a folha de pagamentos. Então também falta o governo federal fazer sua parte de tornar o sistema tributário mais eficaz. Sheryl. Eu acho que assim, pelo que o Paulo estava falando do ICMS, eu acho que é possível você ter uma convergência de interesses e a gente tem que enfrentar essa questão politicamente, com o governo federal, com o governo do estado, para não cair, por exemplo, na mão do CONFAZ. O que é o quê? O CONFAZ é um Conselho Nacional de Política Fazendária, do qual não participa a sociedade não tem voz ativa, sequer sabe dos debates, sabe pela imprensa, que ainda bem que tem imprensa, que a gente ainda fica sabendo de alguma coisa, e lá que tem essas discussões. Então, eu já peguei texto do CONFAZ, né, assim, através da imprensa, que era uma verdadeira reforma tributária. Eu acho que a gente está meio que delegando essa função da reforma tributária, ao invés do governo, do Estado, como instituição, enfrentar, no qual ela tem participação da sociedade, a gente está até delegando para um órgão que pouca gente conhece, o público em geral não conhece, que é um conselho, que são né, não são nem os próprios secretários de Fazenda, eles delegam essa competência para algumas pessoas que vão lá discutir a reforma tributária. Então, eu já vi texto de reforma tributária. Então, o Paulo falava assim, não sei se sai 4%. E isso é uma discussão que está hoje no CONFAZ, ela não está no Congresso. Vamos trazer de volta o Murilo, que está conosco pela internet. A gente está trazendo também algumas questões aqui, Murilo, sobretudo a respeito da participação popular nessas discussões. Você tem ideia do quanto o público tem se envolvido? É óbvio que ano passado foi um ano que trouxe ali manifestações em muitas cidades do país, independentemente da oferta de serviço público, mas você percebe um envolvimento maior do público brasileiro sobre o tributo, e não só o envolvimento, mas a tomada de atitude de forma organizada frente a uma instituição regional, a uma instituição de embate com o poder público. Você percebe isso ou não, Murilo? Bom, na verdade, o debate sobre essa questão, na minha visão, ainda está na infância. Por quê? Porque nos protestos, né, recentemente na Prefeitura de São Paulo houve toda uma mobilização quanto à questão do IPTU. Ainda está num nível muito básico, na minha opinião, que é o nível assim, não quero pagar imposto, eu já pago muito imposto. Ou seja, mas você não consegue chegar a discutir os mecanismos por trás dessa tributação. Né? Um exemplo só, eu sou morador da cidade de São Paulo. O prefeito de São Paulo teve um problema político muito grande com o aumento do IPTU. Só que o IPTU, ele representa 1% apenas da carga tributária, enquanto o ICMS, que os convidados estão mencionando aqui bastante, representa mais de 20%. Por que eu nunca vi um protesto contra o ICMS, que é 20% da carga, e é um tributo ineficiente, injusto, e tem contra 1% do IPTU? Na minha visão, é porque 1% do IPTU é uma coisa visível. Você chega uma conta na sua casa todo ano. Obviamente, né? Chega ali o carnezinho, chega a conta e você se sente ali, não lesado, mas você sente o impacto. No dia a dia ali no mercado, no posto de gasolina, nos outros tributos, vai saindo pelo ralo, né? Então, por exemplo, ou seja, o debate, na minha visão, ainda está no começo. A sociedade civil, os empresários, os especialistas no assunto, ainda precisou fazer um trabalho de conscientização, na minha opinião, para conseguir ver. Esse ano vai ter eleições, por exemplo, é uma boa oportunidade para se discutir com os candidatos como vai ser encaminhada a reforma tributária. Né? No sistema brasileiro, funciona da seguinte forma: no sistema brasileiro, esse tipo de proposta, concordando aí com os convidados, tem que ser tocada pelo presidente. Porque o sistema brasileiro, ele funciona de uma forma que reformas grandes apenas os presidentes conseguem fazer, diferente do sistema americano, que às vezes um parlamentar, um partido, consegue implementar uma grande reforma. O sistema brasileiro funciona assim. E o CONFAZ exige consenso entre os 27 estados da federação? Então, o CONFAZ... Pois é. Consenso a gente sabe que não existe, né? O CONFAZ, ele é um órgão administrativo que reúne os secretários de Fazenda dos estados e ele pode regulamentar o ICMS, né? Só que, pela Constituição, ele funciona por consenso, ou seja, se um Estado é contra, não se tem resolução nenhuma. Então, o CONFAZ, assim, na verdade, me parece que ele é mais parte do problema do que essa solução, né? Porque ele é um órgão tão engessado que não se consegue produzir, não consegue ter redutibilidade dentro do CONFAZ. Bom, nesse sentido, Murilo, vou trazer
Vou trazer de volta a bola aqui para os nossos convidados no estúdio. Quando a gente percebe que parte da solução do problema está no texto, digamos assim, no regimento, na regulamentação do que se toma de decisão de uma entidade como essa. Consenso entre 27 estados, obviamente, a gente percebe que por interesses e demandas e realidades locais é algo muito complexo de se atingir. Vamos trazer um pouco a discussão mais sobre os produtos oferecidos, né? A gente estava falando ali agora há pouco sobre a vontade de se pagar menos imposto, se obviamente tivesse uma quantidade de serviços X. Mas a gente não percebe também uma oferta de serviços no campo da saúde, do transporte, da educação, tão equivalente à porcentagem de imposto cobrado. Que é exatamente Isso é fato. É exatamente o que a gente falava. Tá bom, eu vou pagar muito tributo, mas eu estou satisfeito, porque eu tenho segurança, eu tenho escola, eu tenho saúde, mas não. A gente está num ponto no Brasil que, assim, você está pagando uma carga tributária alta e você está tendo que pagar o plano de saúde que você não desconta integralmente depois, você depois tem que pagar a tua escola que E você já tem desconta 1.600. operadora de plano de saúde pedindo socorro, né? E você tem que pagar 1.600 lá, só desconta 1.600. Você tem muito mais despesa de educação com seus filhos do que os 1.600 que o governo está deixando. A própria discussão da CPMF a de investir em saúde, né, que foi uma discussão que já viramos essa página, mas que produziu um episódio para a história econômica brasileira e de serviços públicos. Né? Que era mais ou menos assim, qual era a proposta? Você veja que quando veio a CPMF, o povo até falou, não, tudo bem, se for investir na saúde, se eu tiver saúde, ok, eu estou até concordando. Mas o problema foi quando se viu que foi mais um tributo que foi utilizado, que foi criado e que foi desviado para outras funções e enfim, até eu lembro que na época eu lia Diário Oficial, isso há muitos anos atrás, e que eu vi lá a compra de marmelada, de flores, enfim, quer dizer, para onde vai o dinheiro que a gente quer? A gente quer ter, você quer pagar muito, mas você tem que pagar muito, mas você tem que ter a contrapartida. A gente tem aí um imposto de renda que você não corrige há anos uma tabela, uma correção real na tabela. Então você paga tudo e ainda você não desconta. Pois é, olhando um pouco mais agora, não do ponto de vista da gestão, da macroeconomia, mas também um pouco sobre o ponto de vista da sociedade, que está, obviamente, querendo enxergar para onde vão esses impostos. Algumas perguntas aqui no Facebook e no Twitter estão, sobretudo, nesse sentido. Onde encontrar esses impostos? Imposto de renda sobre patrimônio. A gente conversou isso no início do programa e queria que vocês falassem um pouquinho mais agora a possibilidade do Brasil mudar a tabela que a Sheryl está falando e tentar ali comparar com outros países que cobram mais de quem tem mais. É algo palpável numa linha do tempo curta daqui para frente, Melina? Ou não? Eu acredito que é uma solução que se deve seguir, apesar de não ter muita vontade política de seguir por esse caminho, porque como a gente falou, a tributação sobre a renda e o patrimônio é muito mais visível ao contribuinte e eleitor, então principalmente em ano de eleição, se for corrigida a tabela do imposto de renda, todo mundo vai ficar vai sentir muito essa correção e provavelmente não vai votar naquele governante que promoveu aquela correção, né? Mas é importante, aí eu volto lá para o início do programa, que o sistema tributário brasileiro ele é muito regressivo. E se colocar o foco nesses impostos, renda e propriedade, o sistema tende a ficar mais progressivo, ou seja, como a pessoa, o nosso telespectador, Hudson, que fez a pergunta, falou, é possível, através de um aumento real do imposto de renda e dos impostos sobre a propriedade, fazer uma redistribuição de renda no sentido de cobrar mais tributo de quem pode mais e menos de quem pode menos. E assim, através dos serviços públicos, das obras públicas, promover uma redistribuição de renda através do sistema tributário. Eu acredito que é uma das vias, apesar de não haver vontade política nesse sentido. Paulo, houve alguma experiência prática bem-sucedida do ponto de vista de mudança tributária no estado do Rio de Janeiro recentemente que você possa destacar? Ou isso realmente é um assunto que permanece na gaveta por uma questão de histórico? Não, eu acho que o Rio de Janeiro está implementando dentro do que é possível, porque uma série de coisas não são possíveis porque envolve, digamos assim, uma complexidade tributária que não dá para resolver internamente no Rio. A gente tem aderido a vários convênios, por exemplo, na área de substituição tributária, que simplifica muito a vida do contribuinte, aumenta, eventualmente, eu não diria que aumenta a arrecadação, mas reduz a sonegação. Nós estamos implementando várias simplificações de obrigações acessórias, mas como um todo, eu diria o seguinte, para o contribuinte, o sistema tributário brasileiro, e aí está incluído o Rio de Janeiro e semestre do Rio, ele é muito complicado, ele é muito difícil.
ele é muito chato, além de ser muito pesado como um todo. Eu queria só trazer à tona um ponto importante, quer dizer, que já por algumas vezes ao longo do programa foi mencionado. Quer dizer, a gente paga muito imposto, a gente paga um imposto de país super desenvolvido e tem uma prestação de serviço um pouco melhor que países africanos. Em algumas áreas até vai bem, outras não. Fundamentalmente, é um problema de eficiência do gasto no setor público. Mas há também uma confusão da população como um todo. Todo mundo, quando fala em educação, fala tem que aumentar o gasto em educação, é um absurdo. Mas quando você olha uma comparação internacional do volume total de gastos com educação, o Brasil não está mal. O volume de gastos... volume proporcional ao PIB? Não está mal. O volume de gasto com saúde no Brasil não é baixo comparado com o resto do mundo. Você mencionou aqui Chile, por exemplo. O Chile tem gasto proporcional em saúde e educação menor que o Brasil, com proporção do PIB. E ele tem um sistema muito melhor. A Colômbia tem um sistema melhor. Tá certo? E outros países, a Coreia do Sul. Então, há um problema de eficiência do gasto, que não é propriamente a parte tributária, como mencionado, é a parte fiscal. O Brasil é péssimo em gastar dinheiro, o setor público. Então, eu acho que a gente deveria bater palma ao setor privado, porque, veja só, se você olhar como um todo, a renda, 60% da renda está no setor privado, empresas e famílias. 40%, estou arredondando, é a carga tributária, portanto, está no setor governo. Olha que coisa espetacular. O setor privado, com 60% da renda, e eu estou sendo generoso, porque tem as famílias, ele faz um investimento médio anual de 15%. Então, uma taxa de investimento de 25%, porque é 15 sobre 60%. E o governo, ele fica com 40% e a taxa de investimento bruta do governo é de 3%. É menos de 10% a taxa. É 3 em 40%. Significa dizer que nós gastamos mal o dinheiro. A eficiência do gasto no Brasil, o gasto público no Brasil é muito baixa. Isso envolve outras coisas que nós temos que discutir. Por exemplo, olha só, a questão de custo da indústria, do setor privado, ele não é só tributário, ele tem um risco, por exemplo, na área de mercado de trabalho. Não, na área de mercado de trabalho. É o risco de judicialização das relações de trabalho. Não há no Brasil um trabalhador que, uma vez demitido, não vá à justiça e não leve algum. Se uma coisa que funciona no Brasil é o direito trabalhista. É um horror. É um horror, é um atraso. Depende do ponto de vista. Não, é um atraso, sabe? Porque trata o trabalhador como se ele fosse um manco, uma pessoa deficiente, incapaz de defender seu interesse. Penaliza o bom empresário e ajuda o mau empresário. Porque, inclusive, a Justiça do Trabalho estimula o acordo e não a resolução do conflito. O seguinte, o senhor é empresário, está errado, o senhor vai pagar. Não tem acordo. O senhor é empresário e fez certo, não tem que pagar nada e não tem acordo. Essa é realmente uma realidade que não é tão simples assim, né? O acordo ele acontece em quase todos os casos, né? Porque a justiça induz o acordo mesmo para os casos em que o trabalhador não tem razão. Isso é um realmente erro. É um outro problema bem complexo. Não é à toa que o número de ações trabalhistas no Brasil é um exagero. Está totalmente fora de qualquer contexto. Deixa eu trazer de novo para a conversa, até para me despedir do Murilo. Murilo, a gente está chegando ao final do programa. Queria agradecer a sua participação e ter ali suas considerações finais rapidamente. Muito boa noite para você. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Né? Bom, questão da reforma tributária. Seguinte, grandes reformas, o setor tributário, depois de você perceber, é um setor complicado. Né? E grandes reformas, não só no setor tributário, mas também no setor da justiça, no setor trabalhista e tal, elas não são muito fáceis de acontecer no sistema democrático. Né? Isso acontece mais em ditaduras, acontece mais em períodos especiais, como redemocratização, quando você tem uma guerra, o final de uma guerra, um período de revolução e tal. Então, não existe outra saída. Você tem que fazer, para resolver o problema tributário, você precisa de reformas incrementais, reformas que acontecem cotidianamente, num processo longo, né? Mas isso não quer dizer que você não tem que pensar, ter uma análise global sobre o problema tributário e ter uma proposta global. Você só não vai implementar ela globalmente, você vai implementar ela aos poucos, né? Mas isso é uma questão fundamental agora na época de eleição. Acho que a população tem que se inteirar mais, tem que aprender mais e discutir mais sobre esse assunto. Murilo Junqueira, mestre em Ciências Políticas pela USP, falando diretamente de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade.
que agradeço. Melina Lukic, o que você tem a dizer para a gente poder encerrar esse programa? Muito obrigado pela participação. A Melina, que é doutora em Direito Tributário e professora da FGV do Rio. Bom, eu queria ressaltar a questão de que muito mais importante que diminuir ou aumentar a carga tributária, a gente pensar justamente na eficiência do gasto público. Não há que se falar em reforma tributária se a gente não discutir o lado do gasto público. Então, além de se tentar fazer uma reforma tributária ampla, a gente tem que fazer uma reforma fiscal ampla em conjunto com a reforma tributária. Sem essas duas reformas feitas conjuntamente, ou ao menos pensada conjuntamente, não vai haver avanço nessa questão. Paulo Tafner, subsecretário-geral da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Eu estou muito otimista com a ideia de que a reforma será necessariamente incremental. Não tem jeito, você tem que ir aprimorando aquilo que você tem, mas eu sou daqueles que acredito que o papel de uma liderança forte, convencida da necessidade de se ajustar e mudar o nosso sistema tributário é crucial. Sem isso não andamos. Agora, é possível e deve ser feito urgentemente, nós já estamos com uma discussão muito atrasada, o estudo da eficiência do gasto. Nós temos que melhorar isso, porque isso abre espaço, inclusive, para a reforma tributária incremental, em que reduza também a carga. Charles Berno, chefe da divisão tributária do Sistema Firjan, concorda com o otimismo do Paulo? Compartilha desse otimismo? Eu estou tentando achar. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. A gente tenta sempre buscar esse otimismo, porque a gente além de ser da Federação dos Indústrias, eu sou cidadã, eu consumo também, eu tenho filhos pequenos em casa e a gente quer deixar um país melhor para eles. Então, eu acho que começa agora em junho a obrigação de colocar os tributos na nota. Eu acho que a população tem que se inteirar mais disso. Eu acho que quando ela viu que a passagem estava fora do contexto, ela foi para as ruas e foi aí que começou o movimento. Então, eu acho que quando o povo começar, de fato, a se inteirar disso, a prestar atenção no gasto e a prestar atenção no que ela paga e querer saber onde vai o dinheiro que ela paga e exigir que esse dinheiro seja melhor aplicado, eu acho que aí a gente vai num caminho de reforma forçada pela própria sociedade. Muito bem, 2013 foi um ano emblemático para a história brasileira, 2014 está aí, não tem só a Copa do Mundo, temos eleições e temos, obviamente, o acompanhamento de alguns dos principais debates na nossa sociedade. Meus caros, muito obrigado pela participação no programa de hoje, até uma próxima oportunidade. A você de casa também, muito obrigado pela audiência. O Sala Debate ele reprisa aos domingos, às 9 da noite e permanece para consulta sempre no YouTube e também na página do Canal Futuro. Acesse lá, Sala Debate e coloque o seu tema em questão para conferir os programas. Até a semana que vem. Tchau, tchau.